alterar esse artigo. Senão aí ela vai ficando, esses artigos eles vão ficando sem aplicação, porque a referência que você fez à lei, ela já não é mais válida. Mas a lei, eu estou falando por questões da gente que eu aplico no dia a dia. Então a gente coloca o seguinte, a lei, número tal, bastante ou outra que vier a substituí-la. substituí-la. A gente tem que sempre ressaltar isso. Aqui eu acho, mesmo procurando assim, no plano de manejo, vai estar falando de governança. Também não achei nada de utilidade pública. É complicado. A questão é se você não tem no plano de manejo a definição, realmente, a se conferir, né? De repente, a gente vai e confere. Talvez no plano de manejo vai estar bem claro, explicado. né? Eu estou procurando aqui, mas eu pus até O plano é muito grande. na pesquisa em cima, utilidade pública, que aí o PDF já vai direto. E assim, A gente pode a gente assim, sem eu gosto do plano de manejo, de deixar no plano de manejo, porque a realidade se altera e o plano de manejo ele pode ser refeito, pode ser repensado, pode ser a qualquer momento. E aí esse conceito que está lá, ou a ideia de interpretar a utilidade pública a partir do plano de manejo, dá a flexibilidade necessária que vai acontecer. A realidade de hoje, daqui 10 anos, talvez não seja a mesma. O problema é que a gente está falando de flexibilidade para a mata tombada, né? Mas é um plano de manejo que visa justamente tratar de todas essas questões. Se há falha no plano de manejo, a gente tem que atacar o plano de manejo e não aqui E nessa também o legislação. conceito de APP, a gente está entendendo, vai ter uma alteração aqui, né? Se há um problema no plano de manejo, a gente tem que ir lá, cuidar lá e não. Se isso falhar, é o plano de manejo que está... Isso, é o plano de manejo que está falho, aí tem que trabalhar o plano de manejo. Eu acho que precariza, eu acho que a gente tem uma legislação federal de qualquer jeito que define, porque é simples, de fato ela dá só duas grandes diretrizes e que a gente deveria citar isso sim, aqui no conceito na definição de utilidade pública para fim da aplicação da lei. Bom, essa é a primeira sugestão, e a segunda sugestão é de que seja acrescentado um parágrafo único, uma regra, na verdade, que eu acho que talvez valesse para toda a legislação da APA. É que sempre que houver compensações ou mitigações de supressões, as compensações e as mitigações deverão ser realizadas no território da APA. Acho que é uma boa ideia. Salvo engano, isso tem no plano de manejo. Inclusive, Tereza vai até lembrar, eu acho que estava Maria, que a questão daqueles cortes das árvores dos Souzas, recentemente no Sul Conrado, para passar a população da Sanasa, eles falaram que cortaram 11 árvores e iam plantar, acho que 44, mas só que daí o administrador de São Conrado falou que não poderia plantar lá, eles plantaram fora da APA, numa área aqui de recuperação lá no Jardim Miriam, acho que fica atrás do Alphaville, alguma coisa assim. Mas não passou pelo Congeapa, não fez nada, mas tá tudo depois errado. E agora está se questionando justamente isso, que tem no plano de manejo, tem que qualquer supressão vai ser plantado a mitigar. Então, já está no plano de manejo, cadê? Não foi nem obedecido. De novo, é um blá blá blá, rasga a lei então, entendeu? Pra que serve? Que tá lá, porque ninguém faz. Essa sugestão do parágrafo 2º da Evangelina... Tem que ter cana, tem que ter multa. A gente coloca já, porque a questão é o seguinte, a gente coloca já, ou a gente vai ter que fazer o seguinte exercício, ver no plano de manejo se está lá. Se tiver lá, coloca aqui de novo ou não? Sim. Sim? Eu acho que sim, porque a lei é maior do que o plano de manejo. Exatamente. Então como é que ficaria esse parágrafo? Muda? Sempre que houver compensações ou mitigações, pode melhorar depois na redação, né? Sim. Mas de modo, a grosso modo, sempre que houver compensações ou mitigações
das supressões, essas deverão ser realizadas no território da APA. Eu acho que Isso isso já já tá tem, colocado. viu? Se não tem na 65, tem na 66. Tem, já está Eu colocado. vi isso. Tem, isso tem. Então está Não colocado sei se já? é meia ou no Se não Eu tá não na lembro 65, qual, tá mas já na tá 66. colocado. Isso foi uma sugestão, Já tá na verdade. colocado. Mas é bom a gente Recebeu. colocar aqui para deixar no radar. A Em gente relação- observa. tá, Se tudo tiver, bem. Se beleza. Se tiver- não tiver, a gente vai atrás. Inclusive é um parágrafo que faz menção que às vezes a ligação não tem espaço dentro da área da pessoa e aí pode ser feito em outro local que a prefeitura determinará ou será errado. No artigo 19 já está começando. Não, eu vou passar. Ele fala do artigo 19. Você entende isso melhor do que eu, não entendo muito. Mas a obrigatoriedade de fazer reserva legal, ela não se aplica para pequenos produtores rurais, não tem isso? Tem uma limitação de área, sim. Tem uma ressalva, por exemplo, quem tem 20 mil metros quadrados ou 30 mil metros quadrados, não sei, não é obrigado a fazer reserva legal, né? Não tem um dispositivo que trata disso? Tem uma Eu sei, limitação e quem está dentro ou fora tem um prazo para instituir isso também. E isso, Mas olha, uns anos atrás um cliente nosso comprou uma área em Arthur Nogueira, que era um canavial. Uma fazenda comprou, foi desmembrado, comprou 20 mil metros que eles, na beira da estrada, que eles queriam transferir a empresa, a indústria para lá. E quando foi feito a matrícula no cartório, o cartório exigiu a demarcação da reserva legal. Mas de novo. E deu prazo, não sei se foi de 6 meses, 10 meses, para que fosse feito entrasse com o projeto da reserva legal. E aí a gente estudou com eles lá e determinamos toda a borda da área, para ter principalmente a parte onde era um pouco mais íngreme, e fizemos uma borda de reserva legal. Teve que fazer 20% da área dos 20 mil metros de reserva legal. Com todo respeito, o cartório andou muitas vezes extrapolando, Eu não sei, estou dando esse exemplo. exigindo coisas que muitas vezes não tinham caberia. O prazo para a implantação da reserva legal ele veio sendo dilatado nos últimos tempos. Sim. Parece, inclusive, que ele não tem mais um prazo definido para fazer a reserva legal. A minha preocupação é exigir 20% de reserva legal para todo imóvel rural na APA. Eu acho que a gente tem que dar uma consultada se tem essa obrigatoriedade para imóveis de 20 a 40 mil metros quadrados. Estou dizendo uma faixa, entendeu? Porque menos que 20 não é imóvel rural. Não tem imóvel rural com menos de 20 mil metros quadrados. Então, porque essa lei que obrigou a fazer a reserva legal, ela procurou assim, excluir os pequenos produtores rurais, entendeu? Então a minha preocupação é muito mais isso, não está criando uma obrigação. Não, mas então, Marcelo, mas eu acho que essa obrigação vem do plano de manejo também. Tá? No plano de manejo, Na APA tem muita... pequeno? Pequeno. Tem muito pequeno. E uma coisa que esse artigo 8 não contempla, a questão é o seguinte, ele discorre sobre a obrigatoriedade da reserva legal, fala como colocar, os requisitos, o que deve ser observado, tal. Mas eu acho que aqui se encaixa para quem não tem reserva legal. Porque, por exemplo, vamos supor, o produtor rural que tem 100 alqueires, tem que deixar 20% de reserva legal, ou seja, 20 alqueires. Já tem esses 20 alqueires consolidados. E aí? Ele vai ter que fazer essas coisas ou não? Porque aqui, por exemplo, aqui ele traz um monte de estudos e critérios para a implantação da reserva legal e submete que o órgão gestor da APA deverá aprovar a indicação dessa área onde vai ser instaurada essa reserva legal. Mas e quem já tem? Então eu excluiria, eu faria um parágrafo excluindo quem já tem essa reserva legal consolidada. Mas eu reitero a questão de ver a obrigatoriedade
Não, eu já anotei aqui. Reserva legal, verificar a obrigatoriedade para pequenos produtores e para áreas já consolidadas. Agora, a APP conta como reserva legal? Agora pode contar. Mas No aqui Código eles não- Florestal, Mas aqui pode, aqui e no plano de manejo Ele não. tá isso. Mas aonde que está dito que não pode? No plano de manejo tem, e aqui na lei está falando, no parágrafo seguinte, eu acho. Então, porque às vezes você pega um pequeno produtor, tem uma área de 20 mil, Sem passa um prejuízo córrego da bem no aplicação meio das da área normas sobre dele. a lei de preservação Ele tem que do fazer a meio APP inteira. Às vezes aquela APP já tira uma boa faixa de terra. Ele não vai poder considerar aquilo como reserva legal, sobrar o que para ele? Mas quem trata disso é o Código Florestal, né, que agora permite fazer. Agora, se ele tem no rio cortando a propriedade dele, ele vai ter que preservar a APP, independente da reserva legal, tá certo? Se ele tem 20 mil, 30 mil, 40 mil, se tem um córrego cortando lá, ele vai ter que fazer a APP. Se não tiver, tem que ter APP. Entendeu? E pelo Independente da Código reserva Florestal, legal. essa APP pode ser considerada reserva legal também. Porque antigamente não Sim, podia. então é isso que eu estou falando. Pelo plano de manejo. Vamos supor, a pessoa tem uma área dessa, já tem uma APP que corta na diagonal a área, tem que fazer a APP. Além disso, ele ainda vai ter que ter mais a reserva legal? Sim, Às vezes vai sobrar o que para a pessoa sobreviver? sim. Por isso que eu acho que essa questão de excluir a APP dentro da reserva legal, ele está contrariando uma disposição federal, entendeu? Aí se for mais restritivo, não vai Entendeu? porque a legislação ele poderia, porque é mais restritivo. Agora a questão é outra, né? Se É é o questão caso da que realidade estabelece. da APA, né? Que a gente já sabe que já tem muitas Por exemplo, você pega lá, muitas APPs, né? Já por Sim, da própria região. naturalmente, poderia a gente deixar mais 20%. Não, e tem mais, além dessas obrigações, tem um parágrafo quarto também que fala: a recuperação e recomposição de das novo, áreas da reserva legal e APP não poderão se dar apenas por meio de regeneração natural, podendo-se utilizar dos instrumentos do Banco de Área Verde do município de Campinas. Ele é liberado atender os critérios estipulados pelo órgão da APA, incluindo 10 anos de abrangência. Bom, se tiver... Porque a questão é a seguinte: imagina você, João Paulo, retoma lá, o pequeno produtor lá, tem que deixar os 20%, deixou os 20%. Vai, pelo Código Florestal, você pode deixar, tem uma limitação, volta a falar também, tem que ver no Código Florestal, porque tem a limitação dos tamanhos das propriedades que delimitam os prazos e as obrigatoriedades. Mas no pequeno produtor, você forçar ele a fazer uma recomposição e não a regeneração, conforme o Código prevê, é mais uma outra obrigação para o pequeno produtor. É assim, a grosso modo, vai aniquilando, foi o que você falou, vai sobrecarregando o pequeno produtor até que chega um ponto que o cara chega e fala: bom, abandonar a área. Já é e sobrecarregado. aí dá o uso desordenado da área. Aí vai, Parece que está provocando uma ocupação. Será que a gente também está indo na lei, assim, colocar a questão de aprovar as áreas, a reserva legal do Conselho Gestor da APA, não é trazer poder demais para um conselho que... Não sei se ele precisa fazer isso, porque você vai fazer a reserva legal de acordo com os itens do Código Florestal lá. E por que tem que passar pelo Conselho Gestor da APA? Desculpa, Não, porque aqui a composição é diferente do... Você pega no próprio parágrafo primeiro, entendeu? Eles estão elencando aí já vários critérios. Então, ali... Eu não sei falar se esses critérios que eles colocaram aqui são os mesmos do Código Florestal. Isso precisa de uma... Precisa dar uma olhada. Agora, uma a minha confrontação. dúvida é o seguinte: todo produtor que tiver que fazer a reserva legal, do jeito que está aí, tem que pedir aprovação do CONGEAP. Sim. Exato, por aqui. Seguir esses critérios. O CONGEAP será o gestor do... Lá no Gente, final eles criam. Eu já falei o seguinte: você tem o CONGEAP e vai ter uma figura do gestor. Tem uma... inclusive, esse gestor vai ser feito dentro da Secretaria do Verde. Vai ter um departamento, uma diretoria desse órgão gestor da APA. Será? Não, a 66 inclusive define que o cara tem que ser biólogo, tem que ser especialista em meio ambiente,
Tudo, e ele vai as ser, competências e ele vai ser o presidente do do gestor COGEAPA. da unidade é artigo 23, as competências Muda a gestão e as do capacidades COGEAPA. no artigo O 24. presidente passa a ser esse gestor. Lembra uma discussão Eles criaram aqui uns anos atrás do COGEAPA? Lembro. Que eles estavam querendo pôr a Mata Santa Colocar o chefe Genebra. da Mata Santa Genebra. O que é completamente absurdo, porque é sempre um cara político que está num cargo arranjado por alguém. Mas apela. Também vai ser um cargo político. Não, eles nesse queriam caso aí pôr- não. eles Nesse caso a queriam gente pôr- quer pôr alguém que entenda do assunto. Vai botar um cara igual esses que estão lá? Não, Um aqui era ele tá vereador, falando outro era no- carlinho, sei lá Não, da onde, outro era... Sempre É, Não dá, tem né? que ter E um- depois Só não é que adiantar, quando obedece ele ordem. cria função gratificada, é só funcionário concursado que pode ter. Não era isso que queriam pôr, senão Não, acompanhou aqui a é o que discussão. está. Não, artigo 21, fica Não era, criada uma não era o função. que queriam pôr, não, e aí fica esses caras que não entendem Tereza, nada, mas olha que como obedecem ficou, já ordem. vamos adiantar. Ó. Da lei? Fica criada uma função Onde tá gratificada. Artigo 21. Da nova, hein? Essa daqui tá Eu acho que antiga. a lei não pode criar um. Eu não sei se claro esse que pode queria. uma função gratificada. Mas aí é uma lei que. Ó, artigo 21. Fica criada uma função gratificada de gestor da APA Campinas, vinculada ao gabinete do secretário de Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, correspondente a 100% do vencimento base do cargo do servidor nomeado. São os requisitos necessários para a ocupação da função gratificada de gestor da APA Campinas, além de outros especificados para a escolha do servidor, os seguintes: 1. Ser titular de cargo de biólogo ou especialista em meio ambiente. 2. Possuir experiência comprovada de no mínimo 3 anos em trabalhos socioambientais relacionados à unidade de conservação e ou gestão ambiental e ou gestão de pessoas e de projetos. Artigo 23. Compete ao gestor de unidade de conservação 1. Acompanhar e coordenar junto ao corpo técnico do órgão ou entidade gestora a elaboração e revisão do plano de manejo. 2. Executar e estabelecer práticas e rotinas administrativas da unidade de conservação. 3. Adotar as medidas pertinentes à implantação e divulgação do plano de manejo. 4. Planejar e coordenar as ações de conservação e proteção da unidade de conservação. 5. Adotar ações integradas e regionalizadas de fomento ao uso público dos espaços protegidos, como estratégia de conservação da natureza. 6. Demandar ações de fiscalização na área da unidade de conservação. 7. Manifestar-se no âmbito do processo de licenciamento de acordo com a legislação ambiental vigente. 8. Acompanhar a execução dos recursos provenientes da compensação ambiental, presidir o conselho da unidade de conservação, elaborar plano de metas anual da unidade em consonância com o plano de manejo, que será submetido à apreciação do conselho da unidade, até final de setembro de cada ano, do qual deve haver a especificação das ações a serem desenvolvidas no ano subsequente, inclusive com previsão de custos envolvidos. 11. Encaminhar para aprovação do dirigente do órgão ou entidade responsável pela gestão da unidade. 12. Executar e monitorar a implantação do plano de metas anual da unidade. 13. Ao final de cada exercício, o gestor da unidade de conservação deverá apresentar a prestação de contas ao conselho da unidade a respeito das ações desenvolvidas, do cumprimento do plano de metas anual e dos valores despendidos, consoante informação prestada pelo órgão ou entidade gestor da unidade de conservação. Artigo 24. O gestor da APA de Campinas, durante o exercício de suas atividades, deverá apresentar as seguintes capacidades. 1. Interlocução e comunicação com os dirigentes, com os diferentes setores da sociedade presentes no território da APA Campinas. 2. Interlocução e comunicação dentro da estrutura de governança da Prefeitura Municipal de Campinas. 3. Negociação, proatividade e mediação de conflitos. 4. Apresentar capacidade de gestão de projetos, especialmente para a. De gestão de recursos financeiros e orçamentários e B. De gestão socioambiental, especialmente unidades de conservação e gestão de pessoas. Artigo 25. Caso o Conselho Gestor da APA de Campinas avalie como insuficiente as capacidades e competências do gestor da APA Campinas, poderá indicar ao órgão gestor da unidade a destituição de sua função gratificada devidamente motivada. É isso. Por caso, aqui, como é que é o cargo que ele chama?
função gratificada de gestor da APA Campinas, vinculado ao gabinete da Secretaria. Agora, quando você volta lá no artigo 19, page 18 que a gente estava, é isso? 18. 20. Não, 19. A gente estava no 18 antigo, né? Que é o 19. 19. É isso aqui, ó. Aí, desculpa aí mesmo. Quando ele fala, o órgão gestor da APA deverá aprovar, não é um órgão gestor, porque eu fico um pouco de dúvida na questão de redação, porque lá é o gestor, não é um órgão gestor. O órgão gestor... Não, lá está que a secretaria é o órgão responsável pela gestão. Então, ele é o órgão gestor. É a Secretaria do Verde. A Secretaria do Verde? É. Ela é o órgão responsável pela gestão. Então, ela é o gestor. Ó, Marcelo, artigo 20. Fica acrescido à Lei 10.850, o artigo 98 com a seguinte redação. A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável é o órgão responsável pela gestão da APA Campinas, cabendo às demais secretarias e órgãos municipais, dentro de suas respectivas atribuições, desenvolver ações e medidas visando atender os objetivos do plano de manejo. Então, o órgão responsável pela gestão é a Secretaria do Verde. E a Secretaria do Verde Ela cria um gestor. tem vinculada a função gratificada do gestor da APA. O que é vencimento base do cargo do servidor na Ele ganha mais um salário. Não, eu sei, mas o que significa isso? Se Base do cargo. Se ele do ganha servidor. 5 mil, ele vai ganhar mais 5 mil. Se escolherem como o gestor da, me corrija, mas se eu tiver, um biólogo da Secretaria do Verde para ser o gestor, como é que fala? Gestor da APA de Campinas, é a função. O biólogo ele tem um salário A X. função de gestor, se o biólogo ganha 5 mil, ele vai ganhar 10 mil. Porque ele vai acumular ele vai ser nomeado o gestor da APA de Campinas. E essa função gratificada só é devida a funcionário concursado. Ah, isso que você está falando, então. Ah, entendi. Não Então, o ser gestor comissionado. vai ser necessariamente, A função gratificada é alguém que já é já é concursado. concursado, não pode ser comissionado. Não. Ah, tá, entendi. Pelo menos isso é na estrutura administrativa, é assim. Então, com certeza vai ser alguém da secretaria. Que tiver dentro daqueles tiver requisitos dentro. todos que a gente leu. Tá. Necessariamente biólogo ou Especialista em meio ambiente. Todos lá são especialistas em meio ambiente. Como geólogos, geógrafos, Os ecólogos, comissionados não, né? Só os concursados. que tem um cargo especialista em meio ambiente. Aqui ele fala especialização. Isso é Eu acho que tem que ter especialização, não é só... O Colotinho, ele representa o Cepoli. ou de especialista em meio ambiente. Na verdade, não. ser titular no cargo de biólogo ou especialista em meio O ambiente. especialista em meio ambiente, na verdade, são os cargos, por exemplo, lá é geógrafo, ecólogo. Eu sou advogado geólogo, com não. especialização em direito Não, não. ambiental. Aqui é especialista em meio ambiente. É um cargo que tem lá. Agora não lembro. Os cargos no meio ambiente. Você tem um especialista em meio ambiente e dentro desse especialista, dentro do concurso é geógrafo, geólogo, ecólogo. O biólogo, ele é um... E além disso, ele vai ter que apresentar também como requisito a experiência de no mínimo 3 anos de experiências dentro da É alguém que já está trabalhando. da APA. Está esclarecido, mas eu continuo em dúvida. Se a gente não vai... Eu não sei se na redação anterior já tinha esse discurso. Isso aí vem do Manejo. plano de Mas manejo. na lei anterior não tinha, na 10.850, essa obrigatoriedade do Conselho Gestor da APA aprovar as áreas de reserva legal. Vai ficar uma coisa assim. Hã? Volta aí, é o artigo 19. É o artigo, vamos dizer, o parágrafo 2º do artigo 19.
Mas Você já coloca falou isso isso. aqui, ó. É que antes estava como CEPLAM, aí mudou para a Secretaria do Verde. É. Ó, aqui era, deveria É, ser a indicado pelo CEPLAM. proprietário, entendeu? Ah, Sim, mas a emitirá parecer de concordância sobre a viabilidade ou não da área indicada de sua aceitação, contendo recomendações técnicas pertinentes. É que aí É a mesma nessa coisa, época, mas mais suave. O Departamento de Meio Ambiente era dentro da CEPLAM. Tanto que o CONGEAP era vinculado à CEPLAM, depois criou a Secretaria do Verde e ainda ficou um tempo na CEPLAM. Isso está no plano de manejo. Hã? Né? Isso está no plano de Está no manejo? plano de manejo. Todas essas. Tem que tirar a cópia do plano de manejo. É, porque uma coisa é recomendar que seja feito assim, o plano de bacia. Vou usar minha cópia de professor da PUC. A dúvida vai ficar, todo mundo vai, Não, todo tem uma mundo conta que for aqui, fazer reserva tem legal uma- não, tem que aprovar tem aqui. uma- Se não tem uma Todo se mundo tem que for um- fazer reserva legal tem uma não, cópia, tem que né? aprovar aqui. A gente Tem fez uma um cópia. arquivinho com as leis básicas aqui, né? É bom. Ele é enorme. É enorme. E colorido. Quer que puxa aqui? Ok, para todo mundo, Ele é Evangelho? enorme e colorido. Não, para todo mundo. Não, bom, eu se a gente tivesse eu- Não tem nem papel, vai ter Não, impressora não, colorida. não. Em Boucher, por favor. Regeneração natural, né? Dramaturgia, 150 reais. Recomposição. Então, mas ele está Com brilho. E a capa especial. Com brilho. Eu quero ver a foto da capa. Tem que excluir isso. Aqui, ó, quer ver, ó? Em Boucher. Ó o parágrafo Ó, falei pra 4º. você, 353. O parágrafo 4º vai confrontação direta com o Código Florestal. Estou falando, Evangelina, às vezes alguma coisa aqui vai ser muito bom para os advogados. O quê? Vai ser bom para os advogados só. Porque assim, o parágrafo 4 vai contra o Código Florestal, que fala assim, a recuperação e reconstrução das agências legal e APP não poderão se dar apenas por meio de regeneração natural. O Código Florestal permite isso. E o que vocês querem pesquisar aqui? Eu não sei o que vocês estão O que vocês querem no plano de manejo? Achou o plano de manejo aí? É, Aí sim. Quantas páginas você está vendo? 350. Uau. É muita coisa. Utilidade pública era Ah, é. Esse, o assunto. Um deles. Não tem. cara, esse Esse negócio não vai dele, ter. a gente Esse vai não vai acabar ter. com Essas páginas não vai ter. Não. Pode até ter menção, utilidade pública, mas Não, não se dificilmente é vai ter pública. conceito, né? Coloca Na utilidade. pública, é melhor. Utilidade não tem? Não tem. Ou utilidade pública. Não tem utilidade? Não, se não tem utilidade, não vai ter público. É verdade. Isso não tem. Também. Interesse. Interesse Porque social. estão correlacionados. Atividade pública, interesse público, interesse social. Correlacionado. Interesse social não está Olha, ligado. interesse Tem. público, ó. Organizações sociais de interesse público. Não, mas aí é o um CIF, né? É. Um monte de coisa. Seja com melhor garante o interesse público e a concretização. Aí já tem alguma relação. Agora o CIP não. Interesse público. Volta só para aquele anterior, que não estava relacionado Três. ao CIP, por gentileza. Eu acho que é o 2. Aí. Eu já falei com a Célia para ela pedir para a Secretaria do Mas Verde. é mais fácil a gente pegar aqui, porque a gente consegue pesquisar os E termos. nesse caso da Campinas será futuro. Você achou, hein? Interesse público, não. Não tem nada de relevante que é o México, que mexe Vamos dizer que está Agora, de fato, subentendido os de alguma conceitos, a gente maneira. vai precisar conversar com os conceitos de utilidade pública. Eu estava consultando aqui, que tem no plano Estava procurando Código utilidade Florestal pública? É, não tem. e na lei de bioma de Mata Atlântica eles são diferentes. O Código Florestal é mais amplo. A Mata Atlântica, porque é mais restritiva, ela é mais... E a gente poderia É mais sugerir, específica. a gente poderia sugerir ele a ser tratado num plano de manejo, né? Porque não adianta a gente estabelecer uma lei que vai mencionar o plano de manejo, o plano de manejo pode mudar depois, né? Mas Não, poderia... eu acho que a gente teria que conceituar a lei mesmo. Mas senão fica vago. O plano de manejo, na verdade, é assim. Você tem agora. Eu gosto da ideia de ficar... Eu gosto de ficar preso ao plano de manejo, à lógica do plano de manejo. É, mas o plano de manejo não trouxe. Não trouxe, Eu mas acho que a ele gente tem que trata. pegar o Mas que ele tá Ele trata falando. dentro Né? do conceito dele. Você concorda que a lei tem que dar moldura para esse plano de manejo? Melhor que tem. Então já a utilidade pública Não. é básica, é um princípio, né?
Entendi, em Ele dá relação, moldura pra em isso. relação ao que é a utilidade pública. Mas eu acho que o plano de manejo ele pode servir a contrário senso. Eu gosto da ideia inversa. O plano de manejo servir de interpretação ao que é a utilidade Porque, pública. por exemplo, o que você vai definir de utilidade pública não vai ser permitido Não pode alterar. Não pode Se ter o plano- plano de manejo. Então, se o plano de algumas manejo já muda- utilidades públicas, mesmo que queiram, não vão ser permitidas pelo plano de manejo. Eu gosto da O plano ideia de da manejo, às utilidade vezes, pública ele desde que segura determinadas foi utilidades tratado no públicas. plano de manejo. Eu entendo. Eu também tenho isso. É que tem uma moldura. A moldura, se a gente estabelecer a moldura, eu temo pela situação de chegar ao momento de ficar enfaixado e o próprio plano de manejo ficar inviável. Mas a gente está fazendo por moldura uma lei federal que trata especificamente do bioma Mata Atlântica. Isso já certamente já incide, né? Isso concordo também, com tal colocar do aspecto didático, mas a lei, em se tratando de uma competência comum nesse caso, né, Isso. aquelas mais restritivas vão prevalecer. Pois é, então. E aí Só quem se o já plano de tem, se manejo, mantém. aí, então, a gente já parte disso, né? Só se o plano de manejo quisesse ser ainda mais restritivo. Mais restritivo. O plano de manejo acaba sendo mais restritivo. É o mais Se for mais restritivo que restritivo, tem. tudo bem. Mas a gente estabelece o patamar que está na lei específica de cada idioma que a gente está tratando aqui nessa lei ambiental. É a minha sugestão. Mas realmente não fala de utilidade pública, né? Não. Talvez, não especificamente, mas pode trazer os projetos, Não. as Ele ações. não trata a conceituação, mas tem certamente, ações indiscutivelmente você pode extrair isso dos Teria que valores, ler, isso, tem que entender no cada conceito, mas você tem que extrair, não é uma coisa fácil. Não é. Bom, e agora, esse aqui? Seguimos? Vamos seguir? Vamos seguir, vamos seguir. Eu não vi se teve alguma proposta de alteração, não sei se está. Não, eu Do 19? estou acompanhando. Bom, Que era só em relação aos pequenos produtores e aqueles que já têm a reserva legal. já consolidados e outra coisa, essa questão da permitir que seja apenas pela recomposição, conforme o Código Florestal. E aqui estamos excluindo essa alternativa. Onde está essa alternativa, Cássio, por favor? Está no parágrafo Parágrafo 3º, né? quarto. Quarto. Aí, ó. A recuperação está. Recuperação e composição das áreas. É que eles Aqui querem tá acelerar, mais- né? Aqui está mais Procedimentos restritivo. simplificados de elaboração. Eu só isso assim. Parágrafo 4º. A recuperação e recomposição das áreas da reserva legal e APP não poderão se dar apenas por meio da regeneração natural. Eu acho que está muito restritivo aqui. Pode se dar por meio de regeneração natural e podendo-se utilizar dos instrumentos do Banco da Área Verde Municipal. Outra coisa, no Não plano de poderão manejo. Às vezes se o dar. plano de manejo não prevê a regeneração natural. Eles querem que faça a regeneração muito mais rápida, muito mais intensiva. O plano de manejo, se eu não me engano, ainda coloca o número de espécies que tem que ser colocadas, tantas pioneiras, tantas... Mas o que o parágrafo está dizendo é que não pode ser apenas por. Quer dizer, não será, pode não ser apenas pela regeneração natural, né? O Código Florestal fala que pode, se dá só por recomposição. Lá, volto a falar, lá a gente vai ter que ver o Código Florestal certinho, porque tem uma certa delimitação conforme a área da reserva legal. Não está dizendo a mesma coisa que isso, não, eu estou interpretando errado isso aqui. Recuperação natural não poderão se dar apenas por meio da regeneração natural, podendo-se utilizar os instrumentos do Banco de Área Mas pelo Verde. Código Florestal pode se dar só por recomposição natural. Tá, mas não é bom deixar que se possa usar também outras formas? Mas ele não está Não, brecando. ele está proibindo Ele tá a proibindo a regeneração natural. Não poderão se dar apenas por meio da regeneração natural. Pode se dar apenas por meio de regeneração natural, podendo ainda se Também. utilizar de outros instrumentos.
entendeu? Não, mas eu acho que ele não tá falando que não Aqui pode. ele está porque- obrigando, vamos o pequeno produtor de novo, vamos lá. Deixa eu ir de novo pro CAPT, porque você ficar lendo isolado às vezes. Tá, não se prendam não, se não quiserem seguir agora. Não, mas ele não, Eu não ele consigo fala que entender. pode ser utilizado, ele não obriga a utilizar. Então ele não está proibindo. Não pode ser. Não poderá Sim, se mas dar não tá, apenas. então Por exemplo, o português eu posso está errado. fazer Porque ele 50 não, regeneração não poderão natural, ser. Ele dá não fala que apenas. tem que fazer tal coisa. É quando Ele fala, botou não, uma quando ele pena, se fala não assim, tivesse ó, o apenas. Mas Quando o ele fala- português quando ele fala- de metade quando ele da fala frase não está de um pode, jeito, do é outro exatamente. está de outro. Não Se a pode pessoa deixar quiser então, fazer a então, regeneração apenas por Sim, mas ele regeneração não está. natural, Só 10% não pode. Antes da vírgula e depois da vírgula são dois portugueses diferentes. Um proíbe e o outro dá opção. Ou proíbe ou dá opção. Mas aqui não tem vírgula nenhum. É porque tá faltando a vírgula. Não tem vírgula nenhum. Do jeito que está, tem. Não, do jeito que está, podendo se utilizar, tem vírgula assim. Ele põe uma opção de proibição e uma de opção. Ele não está proibindo nas Então, duas, do jeito nem que está tá dando. aqui. Então vamos escolher a opções. opção, porque você concorda que eu sou livre para Então, você escolhe, então não claro. precisa ter a opção, vamos escolher a Eu opção. coloco 1% de... Mas aqui desse jeito está com duas opções que não batem. Uma proíbe e a outra dá opção. Então, Não tem lógica esse do parágrafo. jeito Ele que não tá fala aí, qual... O jeito que está aí, você pode ser obrigado a plantar. Não, o jeito que está aí, ele não está te proibindo, porque você pode escolher a outra opção ou não. Ele não está obrigando Na verdade, você tem que fazer as duas formas. Não, O problema jeito é que o tá aí, apenas, não. né? Não Do poderão jeito se que dar tá aí, apenas por meio da regeneração natural. Esse parágrafo, na verdade, Então eu não sei. para mim é inócuo, porque é o seguinte, se a recuperação e recomposição das áreas de APP e reserva legal não poderão se dar apenas por meio da Um regeneração detalhe, natural, fazer isso é óbvio, referência Ele tá dando porque indicação. pode ser regeneração natural, Ou você plantando. pode plantar, você pode Isso. fazer acontecer e Isso. também E se se você- utilizar de instrumento de banco. Então, Exatamente. Mas quando ela fala o seguinte, não é só poderão se dar indicativo. apenas por, quer dizer, o Código Florestal permite que você faça apenas por regeneração natural. Exato, também. Ele pode. Não, eu entendo a sua dúvida Então- e eu entendo a colocação da Tereza. Tá inócuo isso daqui dentro da observação da Tereza e não contempla a sua observação. Então a gente vai ter que buscar uma terceira via É. para justamente deixar isso fazer assim, olha, a recuperação e recomposição Poderá se não, dar. pode ser de qualquer Poderá jeito, se na dar de verdade, qualquer o importante é forma, ter e tem um indicativo, e você entendeu? pode usar o Exatamente. campo de E área olha, de e, inclusive se referência. você quiser, Quiser por usar alguma internet. dessas coisas, você poderá Pode. utilizar inclusive Fala no da banco de áreas consideração de isso aí. de manejo. É. Eles ficam querendo limitar, eles estão tornando a coisa restritiva para o lado negativo do meio ambiente. Você conseguiu os Mandaram anexos? outra alteração? Conseguiu os anexos? Qual anexo da... 66. É, tem o anexo Ele 1, cita anexo anexo 2. 1, anexo 2. Ah, mas não foi da 65. Não. 65. Da 65. E não está nem na Câmara no site também. Não está em lugar nenhum anexo. Nenhum dos anexos. Naquela... Não sei se acho. A Célia está acabando de falar que ela foi ligar na Secretaria do Verde para ver se conseguiria um volume para a gente, né? Do plano de E manejo. diz que eles mandaram agora um outro projeto de lei com mais alterações Algumas coisas Da assim. E não passa pelo Da Congeapa? 65 da minha Da lei de APA geral. Ah, então isso que a gente está fazendo é inócuo, porque vai vir coisa mudança, então. Não, mas até isso, acho que Tá mandando para a Câmara? É. ela foi que mandou, que eles mandaram. Sem passar pelo Congeapa? Não, é que a Câmara que manda para. Ah, não, o Congeapa não sei. Então, mas a SVDS não tem que mandar nada sem passar pelo Congeapa. Não, mas vamos supor que eles releram a 65 e falaram, isso aqui não está bem certo, está errado, vamos mudar. Às vezes Algumas não coisinhas muda o pequenas. conjunto Não, da lei, mas muda. É só os acertos que ela fala. Às vezes é. Detalha melhor o texto. É. Que nem esse texto aqui que a gente está confuso, às vezes. Não, mas aí a gente vai continuar a fazer isso daqui, se uma Gente, coisa nós que temos que mudou já. fazer. Não mudou. Não, mas às Aí- vezes são coisas pontuais, exatamente, né? coisinha pequena, coisa pouca, contou que não vai alterar. Mas daí o prazo nosso volta. Não volta nada. O nosso prazo já está estouradão. Se vocês quiserem pular carnaval, tá vendo? Ué, o nosso prazo já não existe, meu. A gente tem, é só falar pra gente então que tem 24 horas pra gente fazer isso, é a mesma coisa, porque Ó, um mês deixa- com 15 Eu dias. te faço, então, né? Eu vou
Você joga numa direção. Gente, Se pegar, essa que tá mais Ô, louco, fácil meu. no sentido, Eles porque já é uma eles lei que precisam. Nossa, a minha existe vai. e está sendo alterada. Gente, deixa eu A meia fazer uma meia. colocação aqui desse parágrafo 4º. Eu estou achando o seguinte, parece que eles estão falando que não aceitam a regeneração natural. Não. Não. Que tem que plantar. É daí? Parece que é isso. Só que em vez do podendo-se utilizar instrumentos do banco de áreas Devia ser verdes, devendo. Se o não, aqui, ó, devendo. aqui, o podendo-se utilizar o banco de áreas verdes, é que você pode pedir muda para poder fazer a regeneração por mudas. Mas não, ele não Agora, faz. você pode comprar muda de um outro fornecedor, você pode criar suas mudas, pode ter as suas mudas. E você vai fazer a regeneração plantando. Não, então, João, é isso que a gente estava conversando aqui. Agora, A tem que Tereza, fazer- eu entendi a colocação da Tereza, eu entendi a colocação do Marcelo. Então a gente vai ter que pegar, porque essas duas vias, desenvolver esse parágrafo novamente com essa conotação. Olha, vai poder, porque é aquele negócio, a recuperação e a recomposição é válido de qualquer forma, está recompondo, está fazendo coisa positiva. Então vai poder, desde a recomposição, conforme o Código Florestal fala, até você plantar e quando você, se você quiser plantar e tudo mais, você pode se utilizar de instrumentos tais como instrumentos públicos, tais como o Banco de Área Verde Municipal. Eu acho que, no caso, cortaria o não e trocaria o apenas por não somente.